Graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é 1 Tessalonicenses capítulos 4 e 5. Talvez seja interessante fazer um pequeno resumo a respeito da carta toda de 1 Tessalonicenses, levando em conta então os 3 primeiros capítulos, que foi a porção de leitura no dia anterior, que ensaiam as lembranças de Paulo sobre o seu ministério entre os irmãos lá de Tessalônica. O texto também relata a preocupação de Paulo com o estado da fé que eles tinham. Não só preocupação, mas também um deleite em saber que a fé deles era inabalável e inclusive ajudava na questão da evangelização em outros lugares, do avanço missionário, por conta do testemunho de fé daqueles irmãos de Tessalônica, pela prática de vida diante do que era anunciado, pregado e vivido. E também fala a respeito da comissão de Timóteo para voltar até a igreja de Tessalônica. E os capítulos 4 e 5 da porção de leitura para o dia de hoje, eles apresentam exortações características sobre o assunto de pureza sexual. Não é só um ponto, como muitos defendem, há muitas coisas a serem observadas nessa área. A caridade responsável, a necessidade realmente de ajudar e de fazer parte do envolvimento da obra e da ajuda às pessoas que têm necessidade. E a estima e o apoio aos líderes também é falada nessa parte. Paulo insiste um tanto nesse caminho para que realmente se dê a devida importância. E fala também a respeito da paciência que devemos ter e praticar, e da prestabilidade em relação às várias necessidades humanas. Estar realmente atento àquilo que as pessoas precisam e ser aquele que pode ajudar quando o Senhor permite ir nessa direção. E claro, Paulo trata também do assunto da escatologia nessa primeira carta aos Tessalonicenses. É importante registrar algumas coisas a respeito dessa visão de escatologia, já que Paulo trata a respeito desse assunto no seu texto, e nos nossos dias muito se fala a respeito desse assunto. Algumas ideias são interessantes, outras parecem sair completamente do contexto do que o texto realmente apresenta, apenas mostram uma vontade das pessoas de que aconteça de determinada forma, mas o texto não confirma. Outras ideias têm algumas confirmações sim, mas acabam não tendo todas as confirmações, e assim segue a discussão desse tema. Pessoalmente, eu tenho uma visão que parece fazer mais sentido para mim. No entanto, antes de falar a respeito de visões de escatologia, eu preciso deixar claro que eu falo a respeito desse assunto, primeiro porque eu gosto, ele me chama a atenção, ele me encanta. O primeiro livro da Bíblia que eu li, ainda com 12 anos de idade, foi o Apocalipse. É um assunto que me encanta, a questão da escatologia, desde sempre. Desde que eu me entendo alguém que tem desejo de estudar essas coisas. Então é desde esse momento, por isso eu digo desde sempre, porque foi desde esse momento, ainda muito jovem, que eu entendi que esse assunto era fascinante. Mas eu entendo também que as várias visões, ainda que apresentem pontos coerentes ou até estranhos, aquilo que for estranho a gente tem que confrontar com a palavra, mas no todo, às vezes as pessoas se preocupam mais com as interpretações sobre como a escatologia vai acontecer, como os eventos vão se desenrolar, e esquecem que para poder participar dos eventos precisam buscar a orientação do Espírito Santo e viver de acordo com a vontade do Senhor, buscar realmente uma vida de santidade, obedecendo a orientação do próprio Senhor, com a direção do Espírito Santo. Então, às vezes as pessoas até classificam como hereges ou não hereges as pessoas que têm interpretações as mais variadas a respeito do encaminhamento da escatologia. Eu entendo que, ainda que tenhamos visões a respeito desse assunto, a forma como vemos os acontecimentos, como eles podem se dar, não muda a necessidade de termos uma vida de santidade e de busca da vontade do Senhor. E
Independente de como os eventos venham a se desenrolar, o importante é ter uma vida de busca da vontade do Senhor para participar deles. Ainda que eu tenha uma visão que faz mais sentido para mim, se ela for totalmente diferente, se quando os eventos acontecerem for totalmente diferente, eu quero estar lá. Eu não quero ter razão na forma como eu entendo como os eventos vão se suceder. Eu quero que o Espírito Santo me oriente a ter uma vida para que eu possa participar daquele momento. Ainda que eu tenha uma visão que me encanta, que me chama mais atenção a respeito desse assunto. E que converse muito a respeito dele. Mas eu entendo que não é um assunto essencial para a busca de santidade. É um assunto interessante para ser discutido e conversado, mas nós não podemos achar que, por ter visões diferentes, já seja totalmente questão de heresia ou não heresia. Nem entender que as visões, que muitas vezes até apresentam possibilidades interpretativas para determinadas pessoas ou determinadas organizações, essa coisa toda, nós não podemos tê-las como definitivas. Pelo menos eu entendo assim. Serve como exemplo. Eu posso citar uma organização de poder político e dizer que vai ser algo que vai acontecer envolvendo uma organização como aquela. Mas isso não. Só que isso muitas vezes faz as pessoas acharem que a gente já definiu que vai ser dali e acabou. Por isso eu fico preocupado com essas definições. E definir pessoas eu acho complicado. Eu acho que nós devemos observar características e ver os acontecimentos em si. O que o Senhor revelar daí para frente é o que vai acontecer de fato. Dito tudo isso, eu gosto sim desse assunto, eu converso muito sobre ele, só não entendo que deva ser o assunto primordial e nem que, se eu estiver completamente equivocado na forma como eu vejo a possibilidade dos eventos daqui para frente, que eu já estou completamente perdido por ter uma visão equivocada. Eu entendo que eu estarei perdido se eu não buscar uma vida de santidade e a devida orientação no Espírito Santo. Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses, pelo menos, ele não fala em última trombeta. Ele fez isso lá em 1 Coríntios, mas ele fala em trombeta novamente. Então nós retomamos a questão lá de 1 Coríntios. As pessoas normalmente associam aquelas trombetas que são apresentadas no Apocalipse com essa trombeta que Paulo cita como a última em 1 Coríntios, ou a trombeta aqui agora em 1 Tessalonicenses. Então a sétima trombeta, que é a última trombeta citada no Apocalipse, é a trombeta que Paulo está falando, apesar de lá no Apocalipse não falar dos eventos que Paulo diz que terão lugar a partir dessa trombeta, que seria a transformação dos vivos e arrebatamento e a ressurreição daqueles que morreram. As pessoas normalmente acham que, porque o Apocalipse cita 7 trombetas, essa sétima trombeta é a última, então é lá que tudo isso acontece. Pessoalmente eu não entendo assim. Eu entendo que no Apocalipse nós temos uma sequência de 7 trombetas, mas ali não diz em nenhum momento que não tocará nenhuma outra trombeta. O primeiro ponto é esse. Ele citou uma sequência de 7 trombetas, mas não disse que aquela trombeta era a derradeira e não teria mais nenhuma outra trombeta em momento algum. Então eu não consigo associar a última trombeta com a sétima trombeta do Apocalipse. Senão, aqueles que conseguem discernir bem as coisas, e nós temos a capacidade de discernir melhor, porque temos o conhecimento do texto e a direção do Espírito nos lembrando de coisas e revelando outras tantas, nós teríamos a chance de, ao ver os eventos acontecendo, marcar a hora. E eu entendo que o texto bíblico deixa claro que essa hora não é para nós. Nós não devemos tê-la como hora, uma hora que nós podemos definir ou marcar. É algo que não está revelado. Essas coisas que não estão reveladas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. Aquilo que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos, mas aquilo que não está, não é para nós marcarmos. Nós devemos sim discernir os eventos, observar as coisas, mas não marcar hora. Se eu tivesse, então, a última trombeta é isso, então agora tem hora marcada, agora dá para marcar, estou vendo as trombetas acontecendo, então eu vou marcar a hora. E Paulo diz ainda que vem como um ladrão. Então não tem aviso. Nós devemos estar preparados o tempo todo, como se fosse acontecer a qualquer momento. Então a última trombeta no Apocalipse, a sétima, não é necessariamente a última.
É a última daquela sequência. E mesmo na experiência de quartel ou das questões de guerras, os avisos dos atalaias, que a Bíblia mesmo relata, havia toques da trombeta, do chofar ou do que quer que seja, diferentes para cada situação. Cada toque era um alerta diferente. E os toques para poder chamar a atenção, até que vinha o último toque para fazer alguma coisa, para ir para a batalha, ou para ir para levantar acampamento e essa coisa toda. Sempre houve, nos quartéis ainda há, toques diferentes para eventos diferentes, e aí vem um último toque para chamar a atenção para aquele evento. Pronto, aí então veio o último toque. Acaba se repetindo outra vez em outro momento, mas para aquele evento acontecer teve o último toque. Eu entendo que é isso que Paulo está falando nesse momento, que o último toque a respeito do arrebatamento vai acontecer, e aí então ele vai acontecer de fato, ele vai ter lugar na história. Talvez ela já tenha tocado a trombeta outras vezes e tudo mais. Esse seria um toque específico para marcar uma situação. Eu entendo dessa forma. Mas há outras trombetas, há outros toques para outras situações. Mas também pode ser a última trombeta, pode ser a derradeira, e a gente não conseguir discernir todas as coisas, não conseguir interpretar todas as coisas, e ainda assim realmente ser a última trombeta, ser aquela. Por isso que eu estou dizendo, eu entendo que não é, mas pode ser, não tem problema. A crise aqui não é essa interpretação. Nós conversamos sobre isso, nós podemos aprofundar esse entendimento, mas nós não podemos cravar que seja sim ou não, a não ser que o Senhor realmente revele com todas as letras. O que nós temos que fazer é buscar a orientação do Espírito Santo e viver uma vida de santidade, seguindo realmente a orientação do Espírito, praticando nas coisas do dia a dia, em todas elas, a orientação que vem do Senhor. E aí nós participaremos desse evento. Nós perdemos muito tempo, não na discussão do assunto em si, mas tentando ter razão, buscando ter razão na forma como interpretamos. Quando, na verdade, o que nós devemos querer é conversar, sim, sobre o tema, querer discutir as possibilidades dessa coisa toda, mas, mais que isso, nós devemos querer participar desse evento, e para isso devemos buscar uma vida de santidade. A mesma questão envolve o assunto da volta do Senhor Jesus. Lá nos evangelhos, Mateus e Marcos, Jesus cita uma série de sinais que devem ser observados. E Paulo fala, como eu disse agora há pouco, que vem como um ladrão. E ladrão dá sinal agora? Ladrão não dá sinal. Então Paulo está falando de um evento e Jesus está falando de outro. Eu entendo que são eventos diferentes. Eu entendo que Paulo está falando da transformação e arrebatamento dos vivos e a ressurreição dos mortos para participarem das bodas do Cordeiro. E depois os sinais se desenvolvem para que os eventos realmente aconteçam e Jesus volte definitivamente. Alguns até acham que a volta definitiva de Jesus aconteceria com esses sinais e que os sinais seriam desencadeados a partir do arrebatamento. É uma visão, por exemplo, daquela série Deixados para Trás. Eu não sei se isso seria o entendimento mais adequado, mas eu entendo que sim, o arrebatamento terá lugar antes dos eventos finais se tornarem mais agudos. Eu entendo dessa forma. Para vir como um ladrão, nós observamos os sinais das dores de parto, que já vem acontecendo há muito tempo. Estamos notando, sim, pelo discernimento das coisas e dos eventos, que os eventos estão ficando mais agudos e mais intensos, mas ainda não chegou, de fato, o momento. Então o trabalho de parto está acontecendo, mas ainda falta alguma coisa para que aconteça o parto efetivamente, para que aconteça o desenrolar final da história, os últimos 7 anos, a última semana profética de Daniel. Então, eu não sei se isso será o desencadeador dessa situação. É uma possibilidade, sim. O mundo pode estar perdido diante do que aconteça, e aí do arrebatamento, dessas coisas. Pode ser daquela forma, sim, pode. Mas pode ser de outra forma. O Senhor é que tem o encaminhamento da história. Não está dito com todas as letras que primeiro acontece o arrebatamento, depois a revelação do anticristo e depois... mas o texto diz que só espera ser retirado aquele que o detém. Sim, mas
Não necessariamente a hora que retirar acontece imediatamente logo depois. Os eventos podem começar a se desenhar, pode ter um tempo entre uma coisa e outra. Eu entendo sim que é uma possibilidade muito grande que os eventos envolvendo o arrebatamento causem comoção mundial. Se os eventos de uma pandemia, como a que vivemos nos anos de 2021, 2020, 2021, estamos nesses dias aqui ainda vivendo isso, enquanto eu faço essa mensagem. Esses eventos já geraram reportagens e falas de líderes e de ex-líderes mundiais falando a respeito de governo mundial centralizado. Eu li a respeito disso, eu olhei, eu tive acesso a essa reportagem. Se uma situação dessa já causou essa possibilidade de conversar a respeito disso, imagino que seria se um grupo de pessoas desaparecesse simplesmente. Então sim, é possível, mas não é cravado e definitivo que seja dessa forma. Nós vivemos então sim essas dores de parto, mas não necessariamente estamos no evento final ainda. Já há sinais de que o parto está se aproximando, mas ainda não chegou o momento exato dele acontecer. A liderança pode vir de uma organização governamental ou uma organização que já exista, como alguns dizem da ONU, exatamente também por conta da série Deixados para Trás, pode, como pode vir da OPEP, pode vir da OCDE, pode vir de vários outros organismos, ou algum que seja criado, ou simplesmente não vir de nenhum, pode também. Eu entendo que quando numa série como essa que eu citei de Deixados para Trás, se define um caminho, é porque ele está fazendo o romance, ele está fazendo o desenrolar da história definitivo naquele momento para o romance. Mas isso é apenas um exemplo, eu entendo que é apenas uma possibilidade. Há pessoas que já definem que, porque lá diz que vem da ONU, é porque vem da ONU. Não necessariamente, pode ser como pode não ser. Naquela linha daquele romance foi feito assim, mas aquilo lá é um exemplo, não é a definição categórica e cravando a situação. Então nós temos que tomar cuidado sim, conversar a respeito desses assuntos, mas não ter a pretensão de definir que o meu caminho é o único certo, o outro já é um herege só porque pensa de outra forma. Não, são possibilidades sim, mas nossa busca principal não é por entender como os eventos vão acontecer, é participar deles, é buscando a vida de santidade, ainda que conversemos sim sobre essas possibilidades todas. Como eu comentei, tenho sim alegria e um grande interesse de conversar a respeito desses assuntos, mas eu entendo também que eles não são que esse assunto não é o essencial. Ele é importante, ele é agradável, mas se houver outras formas de interpretar, desde que não contrariem a Bíblia e possam acontecer, os eventos possam realmente acontecer de outra forma, eu quero estar lá, eu quero participar deles e não ter razão na forma como eu entendo como os eventos vão acontecer. Paulo ainda trata a respeito do amor fraternal, mais uma vez, como em outras cartas, nesta carta aos Tessalonicenses. E além disso, nós vemos também um destaque para o trabalho justo e honesto. Isso acaba sendo uma introdução, digamos assim, para a segunda carta aos Tessalonicenses, mas nós veremos isso amanhã, permitindo o Senhor. Na mensagem seguinte, falaremos a respeito de 2 Tessalonicenses, permitindo o Senhor. A lista de recomendações no final desta primeira carta aos Tessalonicenses é muito importante. Nós precisamos dar atenção ao que Paulo registra ali, porque ele foi realmente inspirado pelo Espírito Santo, falou com os irmãos de Tessalônica, mas tudo aquilo fala muito conosco também. Nós devemos conhecer o que está naquela lista no final dessa primeira carta e seguir as orientações, viver de acordo com a vontade do Senhor. Vale a pena observar essa lista e praticar, testemunhar, colocar em prática a vontade do Senhor a partir dessa interpretação que Paulo apresenta, dessas recomendações que ele apresenta. São situações muito interessantes, vale a pena dar aquela olhada com carinho no texto e viver, buscar realmente no Senhor a direção para praticar cada uma daquelas recomendações.
Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.